Se você não ficou rico ainda, é porque você não pagou o preço necessário para chegar no resultado onde você realmente deseja chegar. Isso foi exatamente o que eu falei para algumas pessoas que eu conheço e também alguns seguidores meus que entraram em contato comigo, porque a maior parte das pessoas querem, né, ter um resultado muito grande sem pagar o preço necessário. E se você quer saber qual é o real preço a ser pago para você ter um determinado resultado, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. Mas é o seguinte, esses dias eu recebi muitas mensagens, né, de uma galera me perguntando como que enriquece rápido, qual que é a fórmula secreta, como que ela consegue ter uma quantidade excessiva de dinheiro trabalhando pouco. E eu achei bizarro isso, né? Porque isso quer dizer que as pessoas querem, né, ter um resultado acima da média, sem com que elas sejam acima da média. E eu quis gravar esse vídeo hoje para tentar trazer uma clareza para a galera que caiu no papo de que é possível sim você ter um resultado fora da curva sem pagar um preço, tá? Isso aqui não é algo idealizado da minha cabeça, não é algo criado por mim. Isso aqui é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Matematicamente é impossível você mover algo do lugar sem exercer uma força, né? Então, por exemplo, foguete. É impossível ele sair do chão sem um propulsor embaixo que vai fazer com que ele encadeie, né, a ação para cima. E em determinado ponto ele precisa abrir mão de alguns motores para que ele continue, né, continue a sua jornada. Então, se você quer sair de um determinado ponto sem exercer um esforço necessário, sem pagar um preço, matematicamente é impossível. Então, vou contar um pouquinho da minha história e aí depois a gente vai chegar no real ponto, né, de qual que é o preço necessário a ser pago. Porque não é só trabalhar muito. Porque se fosse só trabalhar muito, né, qualquer pedreiro hoje em dia seria milionário, qualquer pessoa que tem uma profissão que exerce muito esforço dela, ela teria uma quantidade excessiva de dinheiro. Então, não é isso. A gente está falando aqui sobre pagar o preço, que é o que, na real, as pessoas não querem fazer. Então, eu, Matheus, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu era garçom naquela época, trabalhei até os meus 14, dos meus 14 em diante eu consegui o meu primeiro trabalho, né, como CLT. Então, nesse início de jornada na vida, o preço que eu paguei foi abrir mão da minha infância para eu poder trabalhar, ajudar os meus pais, como consequência poder comprar roupa para mim, porque eu comecei a trabalhar com o intuito de começar a querer me vestir bem, já que meu pai não tinha dinheiro para comprar roupa para mim e eu também precisava ajudar o meu pai. Então, o primeiro preço que eu paguei na minha vida foi ter que abrir mão da minha infância e da minha adolescência para que eu pudesse trabalhar, ter dinheiro suficiente para que eu pudesse me manter. Ao longo da minha jornada, né, no meio do caminho, eu esqueci o que, que era pagar o preço e comecei a querer ter muito resultado sem com que de fato, né, eu fizesse o suficiente. Trabalhar, todo mundo vai trabalhar. Ter ideias boas, todo mundo vai ter ideias boas. Execução, todo mundo vai executar. Mas pagar o preço necessário para que de fato isso dê certo, né? Vai muito mais além do que só tentar. Então, vamos desmembrar aqui, né, para, três tipos diferentes de classes de idade. Se você é uma pessoa mais jovem, você tem lá seus 15 até, seus 24 anos, que é a idade que eu tenho, né, existe alguns preços que você tem que pagar. A maior parte deles é abrir mão da sua juventude, focar no trabalho. Como consequência, o preço que você paga é ter pouquíssimas amizades. Na maior parte das vezes você vai perder todas elas, principalmente aquelas pessoas que você estava lá no início da vida, você achou que essa pessoa permaneceria por muito tempo com você, né? E, obviamente, essa pessoa não tem a mesma vontade. Você vai ter que abrir mão de beber, você vai ter que abrir mão de fumar, você vai ter que abrir mão de sair, né? E gastar o seu tempo com coisas que realmente importam, em vez de gastar com coisas fúteis. Então, se você é um tipo de pessoa que você está no início da sua vida, o preço que você vai ter que pagar é gastar o seu tempo com coisas que realmente geram valor do que com coisas que não geram valor. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de sair, gosta de aproveitar a vida de uma maneira
né, onde não agrega valor, sinto muito te dizer, você não vai pagar o preço necessário, muito provavelmente você vai ser o tipo de pessoa que vai ganhar R$ 2.000 o restante da sua vida toda, e pode ser que em algum momento, né, da evolução que a gente se encontra, você nem tenha mais emprego, porque provavelmente a inteligência artificial vai tomar o seu lugar, já que você é o topo do funil, né? Então, além disso, você vai ter que pagar preço com dinheiro. Então, dinheiro não aceita desaforo. Na maior parte das vezes, você vai ter que economizar muito e você vai ter que arriscar esse dinheiro em algo que você tem uma probabilidade de voltar 10 vezes mais. Porque, matematicamente, né, se você realmente quer ficar rico rápido, você precisa encontrar um funil onde você coloque R$ 1 e na ponta saia 3, R$ 5. E aí você começa a repetir esse processo, né, de maneira escalável, como consequência você consegue adquirir uma grande quantidade de dinheiro. Então, esses são esse em específico é o preço que o público jovem tem que pagar para que de fato ele seja uma pessoa bem-sucedida. Já um público intermediário que é acima de 25 até 45 anos, né, essas pessoas elas têm que pagar um preço muito maior. Elas têm que dedicar uma quantidade de tempo e saúde que elas não têm, né, em trabalho e conhecimento. Na maior parte das vezes essas pessoas já têm família, então você vai ter que abrir mão da sua família, você vai ter que pagar esse preço. E cara, esse é um preço que eu não gostaria de abrir mão. Então por isso que hoje novo, eu tento, né, enriquecer o mais rápido possível para que lá na frente eu não precise pagar esse preço como essas pessoas que se encontram nessa idade precisam, né? E na maior parte das vezes você vai ter que pagar o preço entre trabalhar para alguém e ao mesmo tempo você empreender. E acredito que isso até se estende até para as pessoas um pouco mais velhas, né? Porque é entre a tentativa e o erro que você tem um acerto. Então, quanto mais você errar, quanto mais você tentar, maior a probabilidade de em algum momento você acertar e esse acerto ele ser o suficiente para que ele compense, né, todos os seus erros passados. O maior exemplo que eu posso te dar é o cara que criou o KFC, que é uma franquia de alimentos que muito provavelmente você já deve ter ido no shopping, comer o franguinho deles, e ele criou essa franquia com 75 anos, e o preço que esse cara pagou foi o tempo, que é o ativo mais valioso que a gente tem, não é o dinheiro. Ele pagou com tempo, ele pagou com tentativa, erro, acerto. Como consequência, ele teve um resultado muito grande. Mas olha o período entre tentativa e acerto e trabalho para que de fato ele virasse a chavinha e acertasse um negócio onde ele pudesse ganhar muito dinheiro. Resumidamente, o que eu quero dizer com isso, né? Isso é direcionado para você que chegou aqui até o final e independente da sua idade. Não importa se você trabalha muito, não importa se você é uma pessoa inteligente, não importa se você é uma pessoa estudiosa, focada, dedicada, para que de fato você tenha um resultado muito grande, um resultado muito acima da média, você vai ter que pagar um preço que a maior parte das pessoas não estão a fim de pagar. E isso diz muito sobre você abrir mão da sua família, você abrir mão do seu relacionamento, você abrir mão do seu tempo, né, de qualidade, você vai ter que abrir mão do seu dinheiro para que de fato você consiga girar a engrenagem até o momento que você atinja o objetivo determinado, porque eu não sei qual que é o seu objetivo. Matematicamente é impossível você ter uma grande quantidade de dinheiro fazendo pouca coisa, trabalhando pouco, tendo pouco conhecimento, que é o que a maior parte das pessoas hoje em dia estão buscando por conta dos gurus de internet, né? São pessoas que prometem que você vai trabalhar 2 horas por dia, que você vai ter uma IA automática que faz venda, que você vai ganhar dinheiro sem ter um produto, sem colocar seu rosto, sabe? Tipo, são promessas tão vazias, mas que as pessoas hoje em dia elas estão tão burras de informação, infelizmente, que elas caem nesse papo. E essas pessoas nunca vão enriquecer porque elas não pagaram o preço. E pagar o preço não é pegar o seu metrô lotado de 2 horas. Isso não é pagar o preço. Isso faz parte do processo. Porque eu fiz isso. E eu conheço gente que faz isso e que estava junto comigo e continua fazendo isso até hoje. E não mudou de vida. Então, isso não é pagar o preço. Pagar o preço são todas as outras coisas que eu disse que são importantes na nossa vida e que por algum período você vai ter que deixar isso de lado
para que você consiga tracionar o seu negócio e, de fato, ter o sucesso. Então, espero que isso entre na sua cabeça, assim como entrou na minha já faz muito tempo. Eu continuo pagando o preço. E o preço que eu paguei, infelizmente, foi ter que não ter uma infância, né? Perdão, não ter uma adolescência, porque eu comecei a trabalhar na adolescência, então eu não aproveitei a adolescência como as outras pessoas aproveitaram. Eu tive que abrir mão da minha família, né? Por muito tempo. Eu fui uma pessoa que trabalhava de domingo a domingo, das 19 às 19, e isso continua até hoje. Então, eu tive que deixar a minha família de lado para que eu pudesse evoluir. Como consequência, eu acabei perdendo meu pai no meio do processo, eu não aproveitei a vida com ele. Então, esse foi o preço que eu paguei e tá tudo bem. A terceira coisa é que você precisa pagar o preço com dinheiro também. Então, você precisa arriscar o pouco que você tem para tentar multiplicar ele de maneira escalável, tá? E mesmo que não seja de maneira escalável, você precisa arriscar o pouco que você tem para que o dinheiro volte de maneira, né, com uma quantidade maior. Você também precisa pagar o preço com a saúde, é o quarto, né? Eu paguei o preço da saúde, eu já tive 2 burnouts, eu já desmaiei no carro, com o carro em movimento, porque eu tava extremamente cansado do trabalho. E não é cansado de reclamação, é cansado porque eu tinha passado por uma Páscoa, porque para quem não sabe, eu trabalhava na indústria, eu tinha trabalhado até às 3 da manhã, no dia seguinte eu tinha chegado às 8, e esse foi um processo de 45 dias, né? Porque eu coordenava time, eu tinha prazo, eu tinha meta, eu tinha pedido para entregar, eu tinha gente para coordenar, eu também tinha que operar as máquinas, então era um trabalho muito desgastante. E naquela época eu tive que pagar o preço, né, de trabalhar muito para receber uma quantidade relativa de dinheiro. Não era muita coisa na época, mas foi, graças a Deus, o que me possibilitou chegar até aqui hoje, porque isso é uma coisa que eu também não farei mais, que eu já deixo até de bônus aqui. Meu, se você reclama da sua empresa porque a empresa está te pagando pouco e você está trabalhando muito, talvez esse não seja o fim. Porque entende uma coisa, se a empresa é boa e está te pagando muito e você está fazendo muito, será que você teria disposição para arriscar, para você chegar onde você realmente gostaria de ter chegado? Porque se eu tivesse recebido o salário que eu gostaria de receber trabalhando na indústria que eu trabalhei, eu estaria lá até hoje. E eu não poderia realizar o sonho que eu tenho, que é de comprar uma mansão, de ter uma BMW, enfim, coisas, né? Assim como qualquer outra pessoa tem um sonho. E lá na indústria, infelizmente, como funcionário, eu não teria. Mas na época eu reclamava muito. Hoje eu entendo que isso faz parte do processo, isso faz parte do pagar o preço. Eu precisei trabalhar muito, só que aquela indústria me gerou muito conhecimento sobre negócios. Não ganhei o suficiente, mas o pouco que eu ganhei eu consegui investir aqui no meu negócio e multiplicar esse dinheiro, né, de uma quantidade muito maior. Bom, então é isso. É, já falei muito aqui, o vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu tenho certeza que se você for o tipo de pessoa que assistiu esse vídeo até o final, cara, você pegou um insight muito importante, que é não estou fazendo o suficiente e infelizmente eu tenho que abrir mão de algumas coisas para que eu possa chegar realmente no lugar que eu gostaria de ter chegado. Então, parabéns se você assistiu esse vídeo até o final e também vou te pedir uma ajuda. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curte, compartilhe esse vídeo, porque graças a Deus meu YouTube está crescendo, mas ele vai crescer ainda mais se eu tiver um comentário seu, se eu tiver a sua inscrição, obviamente se eu tiver a sua curtida. Isso aqui é muito importante para mim. Agora, se você é o tipo de pessoa que realmente quer trabalhar, quer encontrar um caminho seguro e de fato, para você poder trilhar a sua jornada, para você poder faturar os seus primeiros 10 mil reais no digital, tem um link aqui embaixo de uma mentoria que eu faço, né, em grupo e tem a possibilidade de você ganhar o sorteio de one-on-one, né, que é eu e você aqui sozinho, mas lá eu vou te entregar 3 planos personalizados para que você possa escolher um deles, trilhar o seu caminho no digital e também você vai ter o meu suporte 24 horas para que você possa tirar suas dúvidas comigo. Não é curso. A gente vai fazer essa mentoria ao vivo, são 2 dias, eu vou te ensinar sobre tráfego, eu vou te passar os 3 planos para você poder escolher um deles e dali em diante você já vai direto para a prática. Você não vai ter que ficar assistindo aula, nem nada, tá? Por quê? Eu sou um cara que não aprendi tudo que eu aprendi assistindo aula nenhuma. Eu fui o cara que aprendi, né, aplicando muito. E eu acho que o problema do resultado das pessoas hoje em dia é a falta de aplicação. Então, se você aplicar com consistência, de maneira inteligente, o resultado acaba vindo. Fechou?
Então é isso, rapaziada. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tamo junto.